Agora que o jogo da Mulher Maravilha foi cancelado, o único jogo grande da DC que temos perspectiva de lançamento é o novo jogo do Batman Arkham, que começou a ser desenvolvido pela Rocksteady no ano passado. Como a Warner Games está passando por toda essa reestruturação de fechar Monolith, fechar o estúdio do Multiversos, dá para dizer com um grau de certeza que esse jogo do Batman vai ser um jogo seguro do Batman. Sabe, um jogo sem inventar muita moda, como teve o do Esquadrão Suicida. Não, a gente tá falando de um jogo do Batman que vai ser single player, que vai deixar os jogadores controlarem o Batman. Depois de muito tempo, né? Faz muito tempo que a gente não controla o Batman num jogo do Batman. Então, no vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês sobre esse próximo jogo do Batman Arkham. É melhor fazer só um jogo do Batman Arkham raiz, que você controla o Batman durante uma única noite? Tem muita coisa pra gente discutir no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá. E só antes da gente começar o vídeo, eu queria dizer que estou completando 90 dias desde o transplante capilar feito lá em dezembro. De um mês pra cá deu pra ver que melhorou, mas ainda falta muito, mas vocês vão ter que me aguentar por mais alguns meses com o cabelo desse jeito aqui. Beleza, vamos começar falando então sobre esse novo jogo da franquia Arkham. Embora não tenha sido anunciado oficialmente ainda pela Warner, esse jogo vai acontecer com certeza. A Warner aí anunciou vários estúdios que foram fechados. A Rocksteady sobreviveu e a gente sabe que a Rocksteady estava procurando novos talentos, né, para participar de um novo jogo do Batman. Depois eles chegaram a mudar a descrição da vaga, mas é do Batman, tá, gente? Vai ser o jogo do Batman. Também existe a especulação de que esse novo Batman vai ser um jogo exclusivo do PlayStation. Pelo menos aqueles exclusivos temporários. Porque hoje, realmente, a palavra exclusivo tá difícil, só para jogo da Nintendo. Agora, depois de um fracasso tão retumbante com o jogo do Esquadrão Suicida e o jogo da Mulher Maravilha ter sido cancelado, eu imagino que a ordem de cima da Warner seja para que a Rocksteady, que é o estúdio que sobreviveu a esses cortes, né, faça o jogo mais seguro possível do Batman. Aquele jogo que eles vão fazer pode ser caro, pode custar 100 milhões de dólares, 200, mas que ele vai se pagar porque é um jogo do Batman. Um jogo que a Rocksteady já fez e que poderia fazer de novo. É claro que tudo isso na teoria, porque aquela equipe que desenvolveu a franquia Arkham, essa equipe não existe mais na Rocksteady. A Rocksteady é uma empresa que mudou completamente nos últimos anos. Mas enfim, vamos acreditar que a equipe que continua na Rocksteady possa fazer esse jogo da franquia Arkham. Afinal, eles possuem os códigos dos outros jogos. Eu acho que o ponto todo da questão é como que esse jogo vai ser. Porque já existia esse rumor de muito tempo atrás da Rocksteady fazer um jogo do Batman do futuro. Eles até chegaram a pensar em fazer alguma coisa assim, mas depois desistiram da ideia. Só que esses rumores envolvendo o jogo do Batman do futuro, eles vieram antes. E antes de um jogo que acabou sendo muito importante, que é o Batman Arkham Shadow, que foi o jogo do ano em realidade virtual. Foi um jogo que vendeu bem, fez muito sucesso, e esse jogo, ele termina com uma cena pós-crédito, que só foi colocada recentemente depois de uma atualização. E você só consegue ver essa cena pós-crédito depois de zerar o jogo 2 vezes. E essa cena pós-crédito é o Batman recrutando o Dick Grayson pra ir morar com ele, né, virar o Robin. Eu não quero dar muitos spoilers, né, mas o Dick Grayson aparece na história do Arkham Shadow. O ponto todo é que o Arkham Shadow, ele fez sucesso mesmo sendo uma prequel da franquia Arkham. Dentro da timeline, ele se passa depois do Arkham Origins, ali no ano 3 do Batman. E essa cena pós-crédito envolvendo o Robin é extremamente importante até para abrir os olhos das pessoas e mostrar que tem vários anos dentro da franquia Arkham que ainda não foram explorados e que poderiam muito bem ter em jogos ali. Porque assim, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Arkham Asylum é um jogo do Batman que se passa no ano 11 do Batman. Ou seja, entre o ano 4 e o ano 10, tem um monte de espaço de aventuras do Batman que eles poderiam fazer um jogo em cima disso. Especialmente nesse período que o Dick Grayson vira o Robin, que acontece entre os anos 4 e 5. O ano 5, entre toda a linha do tempo do Batman que a gente tem da franquia Arkham, é o melhor espaço para colocar
um grande evento, um grande jogo acontecendo ali. O Batman já é Batman, seus vilões praticamente todos já estão bem estabelecidos, e tem o Batman interagindo com o Robin Dick Grayson, coisa que a gente nunca viu na franquia Arkham. Vocês lembram daquele pedaço do gameplay do Batman Arkham Knight, que você controla tanto o Batman quanto o Robin ou o Asa Noturna ao mesmo tempo? E aí você fica alternando entre combos? Cara, eu sempre achei aquela mecânica muito foda, mas que infelizmente não é muito utilizada durante o jogo. É só em alguns momentos muito específicos ou em algumas missões. E eu acho que dava pra se fazer um jogo inteiro baseado nisso. E eu não tô falando de Gotham Knights, eu não tô falando de multiplayer. Eu tô falando do jogador mesmo controlar tanto o Batman quanto o Robin. Ou talvez o jogador pudesse controlar o Batman e o Robin, dependendo da missão que ele escolher. Mais ou menos como funciona no Gotham Knights. Convenhamos também que aquela ideia do Gotham Knights não era tão ruim. Dos dias se passando e você volta pra base, e aí quando você retorna pra Gotham tem outras coisas pra fazer. Aquilo era uma boa ideia. O problema não era a ideia, o problema era o jogo, que era uma versão muito inferior ao Batman Arkham. Mas eu não acho essa ideia de ter o Batman e o Robin num jogo, a dupla dinâmica, num jogo que segue o padrão do storytelling, né, da franquia Arkham, que a gente já conhece, que tudo se passa dentro de uma noite e tudo mais. E aí o Batman podia estar fazendo suas coisas, a sua história, o Robin também poderia estar fazendo as suas histórias, e aí essas histórias poderiam se convergir no final. Uma coisa que eu não gosto do Gotham Knights é que os 4 personagens ali, eles não têm suas próprias histórias. Eu sei que cada personagem tem uma missão exclusiva, mas eu tô falando da história principal. Eu acho que teria sido muito mais foda esses 4 personagens terem histórias principais separadas. Agora vai entrar aquele momento fã do Sonic do Gabriel, mas o Sonic Adventure tem, tipo, vários personagens e as histórias vão se colidindo, né, para transformar tudo numa grande história. Isso eu acho que poderia funcionar na franquia Arkham, desde que cada personagem tivesse a sua própria história, e fossem histórias grandes, obviamente, e não fosse uma repetição em cima da outra, sabe? O Robin vai fazer as suas missões em lugares diferentes, e ele vai ter também disponível o World Map na cidade de Gotham para ele navegar junto com o Batman. E aí você poderia ter Batman, Robin e Batgirl. Esses 3 personagens, se eles tivessem gameplay Arkham raiz, história Batman Arkham raiz, movimentação Batman Arkham raiz, e não aquela coisa ruim de locomoção do Gotham Knights, eu acho que a gente tá falando de um jogo do Batman bem interessante. É claro que eu tô dando só a minha ideia. Já que é um Batman ano 5 do Arkham, e já existe a Bat-família, você faz eles jogáveis. Se você prefere um jogo 100% solo do Batman, com uma campanha de 15 horas, eu também acho super legal, tá? Talvez você prefira um jogo do Batman como o Asilo Arkham, e não como o Arkham City e o Arkham Knight. E o Arkham Origins, não vamos esquecer do Arkham Origins. Porque aquele jogo do Arkham Asylum, ele é bem diferente dos outros. Claro, a movimentação, a mecânica de combate, tudo evoluiu pro Arkham City, mas nenhum outro jogo do Batman Arkham, né, pros consoles, teve aquele feeling do Arkham Asylum, que é tudo num lugar que você vai desvendando os mistérios do Asilo Arkham. Isso daqui é uma ideia muito legal também para fazer num outro lugar de Gotham City que o Batman também está investigando. Fazer realmente uma sequência espiritual do Arkham Asylum, que é um grande mapa que você vai desvendando ele. Um Batman Arkham Metroidvania. Essa é uma outra possibilidade que eu acho que seria fantástico. Ah, Gabriel, eu gosto de todas essas ideias, mas eu não quero que seja uma prequel do Arkham Knight. Assim, esse negócio de ser prequel, eu também não sou muito fã, sabe? Eu queria ver a continuação da história Arkham, e não o que acontece no ano 5. Só que o Arkham Shadow, ele mostrou que tem espaço para fazer prequels desses anos soltos aí do Batman Arkham. E a gente tá falando de segurança, né? O que a Warner quer? A Warner segurança depois de perder 200 milhões de dólares. O jogo mais certo de ganhar dinheiro. O jogo que o Batman é o Bruce Wayne é mais seguro. A história depois do Arkham Knight é meio que nebulosa porque tem toda essa questão do Batman entrar na Liga da Justiça, esse canon que o jogo do Esquadrão Suicida trouxe que mais dá problema do que ajuda, e eu acho difícil a Rocksteady descanonizar o Esquadrão Suicida, até que eu queria, mas eu acho que não vai acontecer. Por isso que na formulazinha da Warner do jogo seguro, a gente iria cair na prequel. Ah, Gabriel, mas eu não gosto desse negócio do Esquadrão Suicida ainda ser canon. Eu concordo que é um problema no sentido de que o jogo foi tão ruim que manchou um pouco a história da franquia Arkham, sabe? Talvez fosse bom descanonizar para os jogadores voltarem a ter confiança na franquia Arkham. Eu entendo esse lado. É só que também o final do Esquadrão Suicida,
que revela, né, que os membros da Liga da Justiça estão vivos, ele realmente deixa em aberto que o jogo do Esquadrão Suicida aconteceu, tem essa história, mas ele pouco vai impactar no longo prazo, porque o Batman continua vivo, tem a Liga da Justiça, e é isso aí. No grande escopo das coisas, não vai mudar nada, embora seja uma história ruim. Lembrando que originalmente tinha aqueles vazamentos que dizia que iria acontecer algum tipo de flashpoint, né? Que o Flash iria resetar a linha do tempo, mas no fim não aconteceu nada disso. Até por isso que eu acho que eles não vão descanonizar. Se eles cogitaram fazer um Flashpoint, cara, seria a coisa mais fácil do mundo descanonizar o Esquadrão Suicida. Era só meter o Flash voltando no tempo, acabou, nunca aconteceu. Mas eles optaram em não fazer. Ah, Gabriel, mas eu realmente quero a continuação do Arcanite. Justo, eu também quero a continuação do Arcanite. E nesse caso, eu acho que o melhor caminho da continuação do Arcanite seria realmente fazer o jogo do Batman do futuro. A gente já comentou essa possibilidade num outro vídeo, mas a verdade é que essa ideia eu acho que continua sendo muito foda. Principalmente para dar uma cara diferente pro jogo Arkham. Qual que é o meu grande medo de fazer esse jogo do Batman ano 5? De parecer o mesmo jogo das outras vezes. Porque o mapa vai ser Gotham, como a gente já viu 500 vezes. Esse é o meu grande medo. Por mais que seja um jogo seguro que muitas pessoas vão gostar, também pode acabar sendo um jogo que todo mundo já jogou, só que com uma outra história. E nesse ponto, o jogo do Batman do futuro, ele vem voando, porque ele vai apresentar toda uma cidade diferente, uma cidade futurista. É só ver um episódio do desenho do Batman do futuro para ver como Neo Gotham é completamente diferente de Gotham. Você poderia dar verticalidade pro jogo, com prédios gigantes, fazer uma cidade futurista, Blade Runner, cyberpunk gigante, sabe? Prédios gigantes que, como você vai ter a mecânica do voo do Batman do futuro, você vai poder facilmente transitar entre a Gotham alta e a Gotham baixa, que é pobre. E como seria um jogo muito no futuro, tipo 40, 50 anos depois, você poderia, com os diálogos que o Terry McGinnis teria com o Bruce Wayne mais velho, explicar o que aconteceu depois do jogo do Esquadrão Suicida. O que aconteceu com o Batman? Ele voltou pra Gotham, ele continuou trabalhando ali como Batman por mais alguns anos. Você desenvolve o que aconteceu com o Batman, mas também você faz a história do Terry. Mas assim, ó, qual que é o problema do Batman do futuro? Eu imagino que pra Warner dar segurança, né, que quer o jogo mais seguro possível, eu imagino que eles não queiram arriscar fazendo um jogo que o Batman não é o Bruce Wayne. Talvez eles entendam que é uma jogada arriscada, que não vale a pena colocar 200 milhões de dólares para daí não dar certo, porque eles deram um dinheirão ali pro Gotham Knights, e Gotham Knights não deu certo, muito por causa daquele gameplay, né, muito lento, né, meio sem graça, mas também porque não tinha Batman. Pra mim, essa é a melhor ideia. Um mapa completamente diferente, você vai ter a jogabilidade do Arkham incorporado com as habilidades do Terry McGinnis, que é mais ágil, que é um Batman diferente, que tem outros apetrechos, que pode voar. Quer saber? Poderiam até meter a plot do filme do Batman do futuro, aquele que tem o retorno do Coringa, e aí junta com o Tim Drake. Ah não, o Tim Drake não dá, porque eles mataram um rapaz no Esquadrão Suicida, meu Deus, como eu odeio aquela plot. Enfim, mete a história do retorno do Coringa sem o Tim Drake, coloca um outro personagem. Ou diz que o Tim Drake foi ressuscitado pelo Poço de Lazarus. Mas enfim, daria pra meter a plot do Retorno do Coringa no jogo do Batman Futuro. Na minha opinião, essa ideia é melhor do que o do Batman ano 5. Tanto um jogo do Batman 100% solo, ou metendo a Batfamília junto. Sou 100% a favor do Batman do futuro. Eu perguntei aqui no meu Twitter se as pessoas querem realmente o Batman Arkham Raiz ou o jogo do Batman Arkham do futuro. E olha, muito obrigado pra todo mundo que respondeu, já tem tipo 40 respostas, e a grande maioria aqui prefere realmente essa ideia do Batman Arkham do futuro. Justamente por ser algo diferente, você poder brincar com a criatividade. Eu gostei muito dessa ideia do Victor aqui, ó. Você começa como Bruce Wayne, simulando o início de um jogo do Batman Arkham, e no gameplay mesmo você vai percebendo que o Batman fica cansado, e quando você termina essa missão, você vai pro futuro e aí você vira o Terry McGinnis. Essa ideia do Victor eu achei que foi muito boa. Balutali sincero, dizendo que prefere Bruce Wayne vivo, ignorando as coisas que aconteceram no Esquadrão Suicida, mas um jogo do Batman Arkham do futuro, com o roteiro do Paul Dini adaptando essa história do Retorno do Coringa. Cara, pra mim é tipo assim, perfeição absoluta. Tudo isso aqui seria 10 de 10. Putz, seria bom demais. O Chico Atrevido colocou aqui que quer o Blight como vilão e a gangue Royal Flush. E concordo 100%, eu só não sei se eu iria querer o Blight vilão principal, sabe? Mas eu colocaria ele como vilão, sim, da campanha principal, você passa por ele, você vai fazendo várias missões, né, já que
O Blight é, sim, o vilão do Terry. Ele tem essa ligação com o Terry, mas eu também iria desenvolver essa segunda história aos poucos, envolvendo o Coringa. Eu iria meter o Coringa na história. É a maldição da franquia Arkham, né? Sempre tem que ter um jogo envolvendo o Coringa, mas aí eu não sei o que fazer. É porque o retorno do Coringa é muito bom pra não fazer. E a gente falou sobre todas essas possibilidades que são bem legais, mas aí vem o Ryan e dá aquele choque de realidade, sabe? Um live service de R$350 do Batman do Futuro, em que você faz várias missões repetidas pra ir ganhando partes das armaduras. Maldito Ryan, você tem razão, vai acabar sendo isso. Eu tenho medo que seja isso. A gente ri agora, mas se isso realmente acontecer no futuro, só vai nos restar chorar. O Vitor Análise aqui também prefere Batman Arkham do Futuro. Todo mundo quer Batman Arkham do Futuro. Alô, Warner, vocês têm que ver esse vídeo. O povo clama pelo Batman do Futuro. O povo clama pelo Terry. Pensa nessa ideia. Homem-Aranha Edge of Time. Ok, essa ideia eu tive agora, ainda é muito maluquice. Ainda estou pensando um pouco. Mas pensa só, 2 mundos abertos. Neo Gotham do futuro e Gotham do passado. A história toda iria se passar no presente do Batman do futuro, mas em alguns momentos do jogo você poderia ter flashbacks e jogar com Batman Bruce Wayne. E essa história do passado do Batman se conectar com o presente e a história do Terry. Assim como no Retorno do Coringa tem aquele flashback que a Bárbara Gordon conta de como o Coringa morreu. Claro que não poderia ser exatamente isso, porque o Coringa já morreu no universo Arkham, mas alguma coisa assim, galera. Aí você resolveria esse problema de que, não tem o Bruce Wayne pra jogar. Você põe o Bruce Wayne pra jogar ali. E você ainda poderia ter 2 mundos abertos. Eu acho que isso daí é ainda mais legal. Tem a Gotham do futuro ali, super tecnológica, gráfico no talo. E você tem a Gotham tradicional com suas próprias missões ali. Depois que você completa o jogo, você fica alternando entre o passado e o futuro. Pô, eu acho essa ideia maravilhosa. Agora, sim, eu sei que esse jogo ia dar muito mais trabalho pra fazer, mas que poderia ser foda, seria. Mas tirando o jogo impossível e voltando pro jogo possível, eu ainda fico com o jogo do Batman do futuro. Mesmo sendo só Terry, eu entendo a Warner talvez ficar um pouco receosa, né? Fazer o Terry, não ser o Bruce Wayne, mas eu confio no Terry, eu acho que o Terry McGinnis poderia segurar um jogo como protagonista. Agora, essa outra ideia do Batman no 5, eu acho legal, eu acho que é o jogo mais seguro possível. Eu só não sei do ponto de vista criativo, de inovação, o quanto que ainda dá pra inovar num jogo que iria se passar no ano 5 do Batman. Mas que seria foda, com certeza seria, e depois do Esquadrão Suicida, qualquer uma dessas ideias eu tô aceitando. Aliás, tem uma outra ideia, né? E se eles rebootassem a franquia Arkham? Fizessem um remake do Arkham Asylum. Depois eles fazem um remake do Arkham City, sabe? Eu consigo ver a Warner também fazer uma parada dessa. Seria muito seguro. Na minha opinião de fã, eu não sei se realmente precisa fazer um remake do Asylum, sabe? Nem do City, nem do Night, nem do Origins. Porque são jogos ainda muito bons. Pô, ano passado aí eu fiz o vídeo retrospectivo do Asilo Arkham, um vídeo de 1 hora. O jogo não deve em nada a vários jogos AAA dos dias de hoje. O único ponto é que é um jogo que é um pouco curto comparado aos jogos grandes. Mas em termos de qualidade, de ambientação, de... Ok, o gráfico tá um pouco datado, mas ainda é um gráfico muito foda, na minha opinião, o Arkham Asylum. Não vejo nenhuma necessidade de remake, né, só porque é o caminho mais fácil. Não iria apoiar, prefiro algo novo mesmo. Mas enfim, galera, eu acho que esgotei todas essas possibilidades. Temos esse jogo de Arkham ano 5 Batman sozinho, ano 5 com Batman com a Batfamília, cada membro da Batfamília teria uma história própria, e depois essas histórias se colidem num grande ato final. Temos também a possibilidade desse jogo do Batman do futuro, que também tem coisas no passado, e você joga com Batman Bruce Wayne, 2 mapas mundi. Essa pra mim é a melhor ideia. E a possibilidade do remake da franquia Arkham, que essa eu acho que é a pior ideia. Por favor, galera, comentem aí o que vocês fariam, qual que é a sua ideia favorita. E no mais, gente, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo comentando sobre o futuro game do Batman Arkham. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.